Uma rua inteira desaparecendo dentro de um buraco gigante. Um tornado arrancando casas como se fossem brinquedos. Uma avalanche descendo uma montanha inteira em segundos. Esses são apenas alguns dos momentos em que a natureza mostrou sua força máxima diante das câmeras. Neste vídeo, você vai ver 20 fenômenos naturais registrados exatamente no momento em que aconteceram. Alguns são raros. Outros são extremamente perigosos. E alguns parecem simplesmente impossíveis. Número 1. Quando a Terra se abre ou se move. Em alguns momentos raros, a superfície do planeta revela que não é tão estável quanto parece. O solo que sustenta cidades inteiras pode rachar, afundar ou simplesmente começar a se mover diante de uma câmera. Nosso primeiro exemplo é um fenômeno bastante conhecido em algumas regiões do Brasil e de outros países tropicais. Trata-se da vossoroca. Em áreas onde o solo é frágil e a vegetação foi removida, a água da chuva começa a escavar pequenos sulcos que lentamente se aprofundam. No início parecem apenas canais estreitos, por onde a água escorre durante as tempestades. Com o passar do tempo, esses canais aumentam, se conectam e se transformam em ravinas cada vez maiores. Em certos momentos, o processo atinge um ponto crítico. A estrutura do terreno deixa de suportar o próprio peso e a erosão acelera de forma repentina. Alguns registros impressionantes mostram estradas aparentemente normais começando a rachar enquanto o solo ao redor afunda lentamente. O asfalto se parte em grandes placas e pedaços inteiros de terra desaparecem dentro de uma cavidade profunda. Árvores se inclinam, cercas desaparecem e o buraco continua crescendo, enquanto a água segue escavando por baixo da superfície. Em poucos minutos, aquilo que era uma estrada funcional pode se transformar em uma enorme cratera aberta no meio da paisagem. Mais um exemplo acontece quando o próprio subsolo perde sustentação. Em várias cidades do mundo, câmeras de segurança registraram o momento exato em que enormes buracos surgem de repente no meio de ruas e estacionamentos. Esses eventos são conhecidos como sinkholes e muitas vezes aparecem sem qualquer aviso visível. A água subterrânea pode dissolver lentamente camadas de rocha ao longo de muitos anos, criando cavidades escondidas abaixo da superfície. Durante todo esse tempo, o pavimento acima parece normal, até que chega o momento em que o teto dessa cavidade colapsa. Em alguns vídeos, é possível ver carros estacionados desaparecendo quase instantaneamente quando o asfalto se rompe. Em outros casos, uma pequena fissura surge primeiro e começa a se expandir rapidamente até que a rua inteira afunda. Pessoas que caminham pela região precisam recuar enquanto a borda do buraco continua cedendo. O mais impressionante nesses eventos é a rapidez com que o cenário muda. Um espaço urbano que parecia completamente seguro revela de repente uma abertura gigantesca no meio da cidade. Já em áreas montanhosas ou regiões de relevo inclinado, surge outro tipo de movimento impressionante da Terra. Após dias ou semanas de chuva intensa, o solo pode ficar completamente saturado de água. A Terra perde coesão e se torna pesada demais para permanecer estável nas encostas. Nesse momento, a gravidade faz o resto. Encostas inteiras começam a deslizar lentamente até ganhar velocidade. Muitos moradores registraram cenas em que o terreno parece se mover como uma onda de lama descendo pela paisagem. No início, pequenas rachaduras surgem no solo e árvores começam a inclinar. Logo depois, a encosta inteira entra em movimento. Árvores são arrancadas, postes se dobram e casas que antes estavam firmes sobre o terreno passam a se deslocar junto com toneladas de terra. Em alguns vídeos, a lama avança como um rio espesso carregando tudo pelo caminho. Em poucos segundos, uma área inteira pode ser transformada por esse tipo de deslizamento. Chegamos então a um fenômeno que revela a força profunda do próprio planeta. Os terremotos acontecem quando grandes placas rochosas, que formam a crosta terrestre, acumulam tensão durante anos ou até séculos. Essas placas estão sempre em movimento, ainda que de forma extremamente lenta.
Quando a pressão entre elas se torna grande demais, a energia se libera de forma abrupta e o solo começa a tremer. Câmeras instaladas em ruas, estacionamentos e edifícios registraram momentos em que o chão parece vibrar como se fosse um tecido sendo sacudido. Postes balançam, fachadas de prédios estremecem e carros estacionados começam a se mover sozinhos. Em alguns registros, o asfalto se parte formando longas rachaduras que atravessam avenidas inteiras. Em outros casos, pedaços de concreto se deslocam enquanto o solo continua tremendo por vários segundos. Aquilo que parecia uma base sólida revela de forma impressionante que o planeta está em constante movimento, mesmo quando tudo parece completamente imóvel. Número 2. Quando o céu mostra sua força. Em certos momentos, não é o solo que chama a atenção, mas o próprio céu. Quando a atmosfera libera sua energia acumulada, fenômenos impressionantes podem surgir diante das câmeras. Um dos exemplos mais impactantes acontece durante a formação de tornados. Essas colunas gigantes de vento giratório nascem dentro de tempestades extremamente instáveis, quando correntes de ar quente e frio entram em conflito violento. À distância, muitas vezes o tornado começa apenas como uma nuvem escura descendo lentamente do céu. Mas quando toca o solo, a cena muda completamente. O funil começa a girar com força crescente enquanto levanta poeira, destroços e tudo que encontra pelo caminho. Alguns registros feitos por moradores mostram bairros inteiros sendo atingidos em questão de segundos. Telhados desaparecem, paredes se partem e objetos pesados começam a girar no ar como se fossem folhas. Em regiões onde esses fenômenos são mais comuns, como partes dos Estados Unidos, existem vídeos impressionantes que mostram casas inteiras sendo destruídas quase instantaneamente quando o tornado atravessa uma rua. A força do vento pode ultrapassar centenas de quilômetros por hora, suficiente para arrancar árvores pela raiz e lançar veículos a grandes distâncias. Outro espetáculo natural igualmente impressionante acontece em regiões áridas e desérticas. Em determinados dias, uma tempestade de areia pode surgir no horizonte como uma verdadeira muralha em movimento. Esses fenômenos são conhecidos em várias partes do mundo e ocorrem quando ventos muito fortes levantam enormes quantidades de poeira e sedimentos do solo seco. À distância, a tempestade parece uma parede escura avançando lentamente sobre a paisagem. À medida que se aproxima, o céu começa a perder a cor azul e assume tons amarelados ou alaranjados. Alguns registros feitos em cidades do Oriente Médio, do norte da África ou mesmo do interior da Austrália mostram a poeira cobrindo completamente o horizonte. Em poucos minutos, prédios inteiros começam a desaparecer dentro de uma névoa densa de partículas suspensas no ar. Ruas ficam quase invisíveis e a luz do sol passa a atravessar a poeira, criando uma atmosfera surreal. Para quem observa de longe, a sensação é de assistir uma onda gigantesca avançando sobre a cidade. Durante grandes tempestades, outro espetáculo impressionante pode surgir no céu: os raios. Cada descarga elétrica representa uma liberação gigantesca de energia acumulada dentro das nuvens. Em uma fração de segundo, a eletricidade percorre quilômetros de distância entre nuvens e solo. Algumas câmeras de segurança e registros feitos por fotógrafos captaram momentos raros em que múltiplos raios atingem quase simultaneamente estruturas altas como torres de comunicação, antenas ou árvores isoladas. A cena costuma acontecer durante tempestades muito intensas, quando a atmosfera está carregada de energia elétrica. O clarão ilumina completamente o céu por um instante, seguido pelo som poderoso do trovão ecoando pela paisagem. Em certos vídeos, é possível ver vários raios descendo quase ao mesmo tempo, criando uma rede de luz branca que corta as nuvens escuras. Mas nem sempre os fenômenos mais impressionantes do céu estão ligados à destruição direta. Algumas formações de nuvens podem criar imagens tão incomuns que parecem pertencer a um filme de ficção. Em determinadas condições atmosféricas, surgem nuvens que avançam pelo horizonte com a aparência de um enorme rolo girando lentamente sobre o céu.
Essas formações se deslocam como se fossem uma onda gigantesca atravessando a atmosfera. Moradores de algumas regiões costeiras da Austrália, por exemplo, já registraram nuvens desse tipo se aproximando lentamente sobre a paisagem. A estrutura alongada parece deslizar pelo ar enquanto o restante do céu permanece relativamente limpo ao redor. Quando observadas de longe, essas nuvens criam uma cena quase irreal, como se o próprio céu estivesse se movendo em silêncio sobre a cidade. Número 3. Fenômenos das montanhas e do gelo. Em regiões montanhosas e nos extremos frios do planeta, a natureza revela outro tipo de força. Nesses ambientes, gelo, neve e gravidade se combinam de maneiras que podem transformar a paisagem em questão de segundos. Um dos fenômenos mais impressionantes das regiões alpinas é a avalanche. Em encostas cobertas por grandes camadas de neve acumulada durante o inverno, pequenas mudanças podem desencadear um evento gigantesco. Às vezes, basta uma fissura quase imperceptível surgindo na superfície branca da montanha. Em outros casos, o peso da própria neve acumulada já é suficiente para romper o equilíbrio da encosta. Quando isso acontece, uma enorme massa de neve se desprende e começa a deslizar montanha abaixo. No início, o movimento parece lento, mas rapidamente ganha velocidade. A avalanche se transforma em uma onda branca que desce pela encosta, arrastando neve, gelo, pedras e até árvores inteiras. Em alguns registros feitos por alpinistas ou estações de esqui, é possível ver a neve formando uma nuvem densa que avança como se fosse uma explosão silenciosa descendo o vale. Em poucos segundos, a paisagem muda completamente, com toneladas de neve se espalhando pelo terreno abaixo. Outro espetáculo impressionante acontece nas regiões glaciais do planeta. Em lugares como a Groenlândia, a Antártida ou algumas áreas do Alasca, enormes massas de gelo se estendem até o mar, formando gigantescas paredes congeladas, conhecidas como frentes glaciais. Com o passar do tempo, essas estruturas acumulam tensões internas causadas pelo próprio peso do gelo e pelo movimento lento das geleiras em direção ao oceano. Em determinado momento, a estrutura não suporta mais essa pressão. Então, ocorre o chamado desprendimento de icebergs. Grandes blocos de gelo começam a se rachar e, de repente, uma parede inteira pode se partir com um estrondo profundo que ecoa pelo fiorde. Vídeos gravados por pesquisadores e turistas mostram blocos gigantescos se soltando da geleira e caindo na água com enorme impacto. O choque levanta ondas e pedaços menores de gelo que se espalham pela superfície do mar. O tamanho desses blocos pode ser impressionante, alguns maiores do que prédios inteiros. Mas nem sempre o gelo precisa cair de uma montanha ou de uma geleira para causar perigo. Em muitas cidades de clima frio, existe um fenômeno quase invisível que transforma ruas comuns em verdadeiras armadilhas. Trata-se do chamado gelo negro. Diferente da neve acumulada, essa camada de gelo é extremamente fina e quase transparente. Ela se forma quando a umidade presente na pista congela rapidamente durante noites muito frias. À primeira vista, a estrada parece apenas molhada. Motoristas seguem normalmente até que os pneus perdem completamente a aderência. Em poucos segundos, carros começam a deslizar como se estivessem sobre uma pista de patinação. Câmeras instaladas em rodovias de países frios já registraram momentos em que vários veículos começam a perder controle quase ao mesmo tempo. Alguns giram lentamente sobre a pista, enquanto outros deslizam por dezenas de metros antes de parar. Outro fenômeno marcante das regiões frias acontece quando grandes sistemas de tempestade trazem nevascas intensas para áreas urbanas. Durante esses eventos, o vento forte levanta neve em todas as direções, enquanto novos flocos continuam caindo do céu. A visibilidade pode cair drasticamente em poucos minutos. Ruas desaparecem sob camadas cada vez mais espessas de neve e veículos estacionados começam a ficar parcialmente soterrados. Em alguns registros feitos em cidades do Canadá, da Rússia ou do norte dos Estados Unidos, é possível ver verdadeiros corredores de vento empurrando neve pelas avenidas.
a paisagem urbana se transforma em um cenário completamente branco, onde prédios, carros e árvores parecem desaparecer dentro da tempestade. Número 4. Quando a água mostra seu poder. Em muitos lugares do planeta, a água costuma transmitir uma sensação de tranquilidade. Rios, mares e lagos fazem parte do cotidiano de inúmeras cidades. Mas em certos momentos, essa mesma água revela uma força capaz de transformar completamente a paisagem em poucos minutos. Um dos fenômenos mais impressionantes ligados ao poder da água acontece durante os tsunamis. Essas ondas gigantes normalmente são provocadas por terremotos submarinos que deslocam enormes volumes de água no fundo do oceano. Em alto mar, o movimento pode passar quase despercebido, mas quando a onda se aproxima da costa, a situação muda rapidamente. À medida que encontra águas rasas, a energia acumulada começa a se concentrar e a onda cresce de forma dramática. Câmeras instaladas em portos, praias e ruas costeiras já registraram momentos assustadores em que o mar parece recuar por alguns instantes antes de retornar com enorme força. Logo depois, uma massa de água avança sobre a costa, invadindo ruas, portos e bairros inteiros. Barcos são lançados contra edifícios, carros começam a flutuar e tudo que está no caminho da onda passa a ser arrastado pela correnteza. Outro fenômeno impressionante ocorre longe do oceano, dentro das próprias cidades. As enchentes repentinas, conhecidas como inundações rápidas, podem surgir após chuvas extremamente intensas. Quando o volume de água que cai do céu supera a capacidade de drenagem das ruas e canais, a água começa a se acumular rapidamente. Em poucos minutos, avenidas movimentadas se transformam em verdadeiros rios urbanos. Alguns registros feitos por câmeras de segurança mostram carros estacionados começando a se mover lentamente quando a correnteza aumenta. Logo depois, veículos inteiros passam a ser arrastados pela água como se fossem objetos leves. Em áreas mais baixas, a corrente pode ganhar tanta força que contêineres, motocicletas e até pequenos caminhões acabam sendo levados pela enxurrada. O cenário urbano muda completamente, enquanto a água ocupa o espaço que antes era apenas uma rua comum. Mesmo em alto mar, onde não existem cidades ou ruas, a água também pode revelar comportamentos surpreendentes. Navegadores e tripulações de navios ao redor do mundo já relataram a ocorrência de ondas gigantes que surgem de forma inesperada no meio do oceano. Essas formações são conhecidas como ondas gigantes, ou ondas anômalas. Diferente das ondas comuns produzidas pelo vento, elas podem atingir alturas impressionantes e aparecer sem qualquer aviso visível. Alguns registros captados por navios de pesquisa e plataformas marítimas mostram paredes de água subindo repentinamente diante da embarcação. Em certos casos, a altura dessas ondas pode ultrapassar dezenas de metros, formando uma parede de água capaz de atingir a estrutura de navios grandes. Durante muitos anos, essas histórias foram consideradas exageros de marinheiros, mas medições modernas confirmaram que essas ondas realmente existem. Mesmo em ambientes aparentemente tranquilos, como lagos congelados, a água pode surpreender com sua força. Durante o inverno rigoroso, muitos lagos de regiões frias ficam cobertos por uma espessa camada de gelo. À primeira vista, a superfície parece sólida e estável. Porém, quando a temperatura começa a subir ou quando mudanças bruscas acontecem na atmosfera, o gelo passa a sofrer tensões internas. Em determinados momentos, essas placas gigantes começam a se mover lentamente umas contra as outras. O atrito e a pressão acumulada podem provocar rachaduras longas que se espalham rapidamente pela superfície. Alguns registros mostram enormes placas de gelo se quebrando com estalos profundos que ecoam pelo lago. Em certos casos, o movimento empurra blocos de gelo uns contra os outros, formando verdadeiras paredes irregulares de gelo quebrado que avançam lentamente sobre a superfície congelada. Número 5. Os eventos naturais mais assustadores. Em alguns raros momentos, o planeta revela fenômenos que parecem saídos de outro mundo.
São eventos naturais capazes de transformar completamente a paisagem e que, quando registrados por câmeras, mostram o quanto a Terra ainda guarda forças impressionantes. Um dos espetáculos mais marcantes ocorre durante uma erupção vulcânica. Em regiões onde a crosta terrestre é mais ativa, enormes reservatórios de magma se acumulam abaixo da superfície por longos períodos. Quando a pressão interna se torna grande demais, o vulcão finalmente entra em erupção. Em alguns registros impressionantes, é possível ver rios de lava incandescente começando a descer lentamente pelas encostas. A lava avança como um fluxo espesso e brilhante, iluminando a paisagem ao redor com tons alaranjados intensos. Apesar de parecer um movimento lento, tudo que está no caminho acaba sendo consumido. Árvores entram em combustão, construções são engolidas pelo material incandescente e o terreno ao redor se transforma completamente. Em lugares como o Havaí, a Islândia ou partes da Itália, moradores e pesquisadores já registraram momentos em que a lava atravessa estradas inteiras enquanto continua avançando em direção ao mar. Em áreas vulcânicas ativas, existe também outro fenômeno surpreendente ligado ao calor escondido abaixo do solo. Em determinados locais, a água subterrânea entra em contato com rochas extremamente quentes, aquecidas pelo magma profundo. Essa água pode permanecer presa sob pressão durante longos períodos até que algo desencadeie sua liberação repentina. Quando isso acontece, ocorre uma explosão hidrotermal. O solo se rompe e uma enorme coluna de água fervente, vapor e sedimentos é lançada violentamente para o ar. Alguns geysers famosos ao redor do mundo, como os encontrados em parques geotérmicos, já produziram jatos impressionantes que alcançam grandes alturas. Em certos registros, a água parece disparar do chão, como um jato poderoso que continua subindo por vários segundos antes de cair novamente sobre o terreno ao redor. Durante algumas erupções vulcânicas, um fenômeno ainda mais raro pode surgir no céu. Quando o vulcão lança grandes quantidades de cinzas, gases e partículas para a atmosfera, essas partículas começam a se mover rapidamente dentro da coluna de material expelido. O atrito entre os fragmentos cria cargas elétricas que podem desencadear relâmpagos dentro da própria nuvem de cinzas. Esse evento é conhecido como tempestade elétrica vulcânica. Em vídeos captados durante erupções intensas, é possível ver relâmpagos iluminando a nuvem escura que sobe acima da cratera. A cena é impressionante. Enquanto lava e cinzas continuam sendo lançadas para o alto, descargas elétricas surgem dentro da própria nuvem, criando flashes de luz que rasgam o céu carregado de partículas. E talvez um dos eventos naturais mais surpreendentes já registrados por câmeras seja o momento em que um meteoro cruza o céu da Terra. Fragmentos de rocha vindos do espaço entram na atmosfera do planeta a velocidades extremamente altas. Ao atravessar o ar, o atrito começa a aquecer a superfície dessas rochas, até que elas brilham intensamente. Em muitos casos, o meteoro aparece no céu, como um clarão rápido que atravessa o horizonte. Mas, em situações mais raras, o objeto é grande o suficiente para produzir um espetáculo ainda mais impressionante. Câmeras instaladas em cidades ao redor do mundo já registraram meteoros cruzando o céu e explodindo no ar em um enorme clarão de luz. O brilho repentino ilumina completamente a paisagem por alguns instantes antes de desaparecer novamente na escuridão do céu. Depois de ver tudo isso, fica claro que a natureza ainda guarda forças que estão muito além do nosso controle. Em poucos segundos, o planeta pode transformar paisagens inteiras e mostrar o quanto tudo ao nosso redor é mais frágil do que parece. E agora eu quero saber de você. Qual desses fenômenos mais te impressionou? Se você gosta de vídeos sobre fenômenos naturais, lugares extremos e momentos incríveis capturados pelas câmeras, aproveite para se inscrever no canal e continuar explorando o planeta com a gente.